Se você ainda não foi tomado pela Hallyu, a onda sul-coreana, então provavelmente não conhece nenhum dorama, que são as famosas novelas e séries do país, certo? Mas não se preocupe que seus problemas acabaram. É que eu tenho várias delas lá no meu catálogo. E sim, tem muita comédia romântica fofinha, como Romances, a Bonus Book, Love Alarm e Pousando no Amor. Mas também tem retratos sociais inesperados, como em Para Sempre Camélia e Itaewon Class. Ainda tem história de amor não convencional em Tudo Bem Não Ser Normal, ou até mesmo um violento romance de guerra, como em Mr. Sunshine, Um Raio de Sol. Mas como o dorama raiz é aquele mega romântico, eu tenho que abrir a lista com, obviamente, Romances, a Bonus Book, uma daquelas séries sobre amigos de longa data que tomam rumos totalmente opostos na vida, mas que no acaso e na sorte acabam se juntando novamente anos depois, despertando aquela paixãozinha, sabe? Aliás, logo no primeiro episódio, já vemos a nossa protagonista metendo o pé no próprio casamento e se escondendo no carro do Best. Foge com ele logo, sua boba. Mas enfim, vida que segue. Acontece que as coisas não dão tão certo para ela, que após 7 anos de casamento, está divorciada, sem emprego, enquanto o nosso co-protagonista virou um escritor e editor de sucesso. Chato, né? E sabe do que mais? Uma das coisas mais interessantes dessa série é como ela retrata a sociedade machista coreana, mostrando as dificuldades de uma mulher se reestruturar profissionalmente em um mundo que parece não levá-la a sério. Eu sei que parece tenso, mas na verdade é tudo bem levinho e super gostoso de assistir. Tem livros, triângulos amorosos e gente bonita. Tudo de bom. Só que daí você vai assistir Para Sempre Camélia e percebe que, esses doramas são mais profundos do que você pensava? Inclusive trazendo à tona novamente esse papo das dificuldades de ser uma mãe solteira na Coreia do Sul. Aliás, convenhamos, né, gente? Isso é algo mega complicado em qualquer lugar do mundo, né? Mas então, essa é a história de Dumbaek, uma mulher que se muda para uma cidadezinha pequena, daquelas que todo mundo não só sabe da vida alheia, como também gosta de ficar se metendo onde não é chamado. Pois bem, além de nossa principal ser mãe solteira, ela ainda por cima quer abrir um bar, o que atrai não só olhares dos vizinhos, mas também muito julgamento e os mais diversos tabus. E isso é só a ponta do iceberg, já que Para Sempre Camélia ainda tem um serial killer na trama. Sim, isso mesmo, tem uma assassina solta na cidade. Mas também tem romance, claro, com um policial bonzinho e irresistível e um ex-namorado que só aparece pra atrapalhar. Mas nossa, eis que volta pra causar com a cabeça, é o fim da picada, né? Pior que isso é só crush de aplicativo que não se toca. Se pelo menos tivesse um app que resolvesse todos os nossos problemas, que nem Love Alarm, talvez a vida fosse mais fácil. Ou não, na verdade. Essa série é tipo um episódio bem longo de Black Mirror, tendo como foco principal o aplicativo Love Alarm, uma parada milagrosa que garante mostrar, em um raio de até 10 metros, o verdadeiro amor, revelando pessoas apaixonadas por você e vice-versa. O que causa uma verdadeira revolução com a juventude coreana, que se torna praticamente viciada no troço, desenvolvendo relações meio que exclusivamente baseadas no que o aplicativo diz. Ou seja, é romance com comentários sociais, olha só. E adivinha o que mais tem nessa série? Sim, triângulo amoroso, é claro. Dorama que é dorama tem que ter encontros e desencontros amorosos com mais de uma pessoa. Mas acho que depender de app assim seria meio furada, viu? Às vezes tem gente bem na nossa frente que nem percebemos, mas que é muito mais especial do que parece. E a mensagem de Tudo Bem Não Ser Normal é bem essa, uma narrativa sobre as particularidades únicas de cada um. E principalmente a necessidade de termos empatia pelo próximo. Misto de fantasia, conto de fadas e romance, essa série agridoce conta a história de uma autora de livros infantis que sofre de transtorno de personalidade antissocial e um cuidador de um hospital psiquiátrico que, embora seja bondoso com todos ao seu redor, é cheio de traumas e questões pessoais mal resolvidas.
E assim, é coisa séria mesmo, viu? Nosso co-protagonista tem um irmão autista que testemunhou o assassinato de sua mãe, o que causou um medo irracional de borboletas, obrigando os dois a se mudarem de cidade a cada outono, fugindo assim da rota de migração dos insetos. Triste, né? É, um pouco, mas também é uma história inspiradora e cheia de momentos bonitos para dar aquele quentinho no peito. Tá, já que a gente tá nesse clima super alto astral, acho que é um bom momento para falar sobre esse dramão com D maiúsculo, Itaewon Class. Aqui o principal é um jovem quieto, antissocial e meio tímido, mas que tem na figura do pai não só alguém que ele ama, confia e respeita, mas até mesmo o seu único amigo. Mas as coisas estão para se transformar, já que ele está prestes a se mudar de cidade, começando uma nova vida em uma nova escola, cheia de oportunidades e, quem sabe, amigos. Só que essa escola tem um baita de um mala, um moleque riquinho que inferniza a vida dos outros e nem os professores têm coragem de enfrentar, já que ele é aquele famoso caso de "você sabe quem é meu pai?" Só que o nosso protagonista não tá nem aí pra família desse metido e decide fazer o que é certo. Leia-se, sentar a porrada na cara do engomadinho. O bicho é quieto, mas é durão, viu? Só que, claro, isso não vai ficar de graça e, bem, desgraças acontecem. Itaewon Class aborda alguns assuntos complicados, falando sobre relações de poder, pais omissos e violentos e muito amadurecimento, não só de seu protagonista, mas de todos os personagens. Sério, gente, aqui não tem personagem secundário não, viu? Todo mundo é importante. Ah, e antes que me esqueça, sim, tem muito romance. Mas sabe uma coisa engraçada? É que o próximo da lista parece no papel ser um dos mais sérios e complexos, mas na verdade é super divertido e bem pique comédia romântica. Pousando no Amor começa com uma empresária bem-sucedida sul-coreana pousando sem querer após um voo de parapente mal-sucedido em uma zona desmilitarizada na Coreia do Norte. Treta, né? Mas até que não. É que ela acaba sendo, digamos, resgatada por um soldado norte-coreano muito do prestativo, que serve como a nossa ponte para descobrir um mundo diferente daquele do imaginário popular, conhecendo um pouco dos costumes, do dia a dia e amores desse país tão isolado. Esse sim, viu, é super levinho e engraçado, coisa que não pode ser dita sobre o último dorama da lista, Mr. Sunshine, Um Raio de Sol. Esse drama épico se passa no século XIX e retrata um período turbulento da política coreana, com disputas de interesse e uma guerra iminente. Nosso protagonista é o Jin Choi, um ex-escravo que viu seus pais serem assassinados na sua frente, sendo obrigado a fugir da Coreia ainda criança e se refugiar nos Estados Unidos, onde se tornou um militar condecorado. Porém, muitos anos depois, ele retorna ao seu país de origem em uma missão diplomática, o que causa nele uma verdadeira crise de identidade, já que na Coreia ele é um renegado filho de escravos e nos Estados Unidos ele não é sequer visto como verdadeiramente americano. Dureza, né? Aliás, vale destacar que o personagem é interpretado pelo astro coreano Lee Byung-hun, que já fez diversos filmes e séries de sucesso. Já valeria a pena só por isso? Mas esse dorama é especial, viu? Ele tem romance sim, mas a representação da guerra e produção de alto nível tornam essa série algo realmente diferenciado, inclusive com aquela deliciosa trama de vingança que só a Coreia do Sul sabe fazer. E eu mal toquei na superfície do que eu tenho disponível no meu site, viu, meus amores? Faz o seguinte, se vocês já não são fãs de tudo isso que eu falei aqui, que tal darem uma olhadinha, hein? Depois vocês me falam o que vocês acharam. E você que já é fã, qual é o seu dorama favorito?